A voz de uma cidade é a voz da sua comunidade, que fala através das suas lideranças. As lideranças que transitam entre este povo e que procura, com este povo, as soluções para os problemas que a coletividade enfrenta. Esse é o podcast Fala Aparecida. E nós vamos, nesta edição, conhecer um pouco mais de uma liderança jovem, Carlos Fumaça. Carlos Fumaça já disputou uma eleição, não conseguiu sucesso e volta agora para tentar novamente uma vaga no Legislativo Aparecidense. Carlos Fumaça, por que Carlos Fumaça? Primeiramente, obrigado pelo espaço, Kleber, né? É um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. Carlos Fumaça é um apelido de infância, né? A gente teve esse apelido aos 9 anos. Eu não sou uma liderança tão jovem, eu já tenho 40 anos, né? O Carlos Fumaça é pai, é avô já. Já é avô? Sim, as pessoas com 40 anos? 40 anos. Rapaz, eu tenho 64, não sou avô ainda. Eu falo com orgulho, às vezes as pessoas omitem idade e tudo mais, mas eu falo com orgulho. Tenho 2 netas, 2 princesas, inclusive um beijo, um abraço para elas. A Jennifer e a Jamie são minhas netas. Qual a idade delas? 7 e 6 anos. E você é um avô paparicador das netas? Babão. É aquele avô babão? Babão. Como é que é ser avô, hein? Rapaz, então, é uma experiência incrível. Eu nunca, nos meus melhores dias, eu imaginei ser avô. Tão jovem, tão precoce. Mas nós fomos precoces aí na nossa vida e Deus me agraciou, né, de poder ver a minha segunda geração aí. Né? Você foi pai com quantos anos? Eu fiz 16 anos dia 25 de outubro e ganhei minha filha dia 6 de dezembro, 2 meses após. Então, com 16 anos você já era pai? Sim. E foi avô com 33? 33 anos. Com 33 já avô. Isso. Tudo aconteceu cedo, né? Vai vir as netinhas adultas, sem nenhum problema, né? Deus abençoe que quiser ir, sim, com certeza. Qual delas é mais pregada com você? A mais velha. A mais velha? Te chama de vô? Vô. Chama de vô. Vovô Lindão. Vovô o quê? Lindão. Essa neta tá mentindo, não tá não? Tá. Vovô Lindão. Vovô Lindão. Uma experiência incrível, eu até recomendo. Incrível mesmo, né? E o seu casamento tão jovem deu certo? Esse relacionamento verdade, de 16 anos? Esse é um conceito assim que talvez eu não me orgulhe tanto, né? Eu fui pai adolescente, assumi a criança, mas não casei. Né? Eu vim ter um casamento depois, que eu tenho outro filho também, né? Que é de um casamento. E talvez isso pese um pouco, né? Não é um modelo. Não, mas o menino não sabe direito também. Não, exatamente. Né? Não, inclusive, eu tenho uma convivência extraordinária com minha filha. Né? Eu recebo textos e textos dela falando sobre o respeito, sobre o orgulho em ser minha filha. Então isso para mim é o que mais importa. Pois é, você é de uma família, parente de um colega nosso de trabalho, Valdemir, que é fotógrafo e muito bom, que é muito religioso. Você também é religioso? Sim, hoje eu sou cristão, né? Eu congrego há 1 ano e 2 meses na Igreja Impactados. Eu sou bem religioso hoje, sou batizado. Batizei mês passado, dia 19 de maio, no dia do aniversário da minha mãe. Legal, hein, rapaz? E, já que você falou que é cristão, quem é o Cristo? Cristo, ele se resume em amor, né? Cristo é pessoas, se resume em amor. Cristo, eu acho que assim, o amor impossível. O amor impossível para o ser humano sentir. Eu acho que Cristo, na verdade, é a maior declaração de amor de Deus para conosco. E se você, assim, né, você, como evangélico, deve se sentir frente a frente com Jesus algumas vezes. E aí, quando você fica frente a frente com Jesus, o que você fala para ele? Eu só tenho gratidão. Não pede nada, não? Não, eu só peço sabedoria e para que Deus mate meu ego e meu egoísmo todos os dias da minha vida. Tem matado? Tem, com certeza. Uma vida com Cristo é uma vida diferente de tudo que você já imaginou. Diferente como, assim? Fala bem. Você se sente imbatível, você se sente preparado para tudo. E tudo é no tempo dele. Então Deus coloca pessoas nos seus negócios, nos seus propósitos, inclusive políticos, profissionais, meios de relacionamento, porque Deus, na verdade, ele não une pessoas. Deus une propósitos.
Isso é muito importante. E essas diversões, assim, que é muito comum para os seres humanos, uma cervejinha, cigarro, essa coisa, você fuma, bebe, como é que é? Então, as pessoas, às vezes, nós temos que nos posicionar e tomar decisões. Sim. Eu, dia 3 de junho, fez 1 ano que eu não fumo mais. Já fumou, então? Fumei bastante tempo. Nesse período em que você fumou, você bebia também? Bebia, parei de beber. Eu sou ex-fumante e bebia cerveja. Eu nunca gostei de drogas ou tipo de drogas, né? Inclusive, eu tenho bastante trabalho com drogas, né? Eu tô resgatando, inclusive, esse trabalho de combate às drogas, porque eu perdi meu irmão caçula por crack, né? Dependência química, né? Então, é um trabalho social que a gente faz também. Como era o nome do seu irmão? Meu irmão chamava Júnior. E morreu de quê? Ele morreu com quantos anos? 23 anos. Morreu com 23 anos? Esse ano fez 10 anos que morreu ele faleceu. Menino, hein? Menino. Ele foi espancado na rua pelos próprios amigos, passaram um carro em cima dele e ele veio a falecer no Hugo, no hospital de urgência, 5 dias após. Quando você se lembra disso, você sente mais revolta, mais dor? Como é que é? Pensar no irmão morto, espancado, com o carro passando em cima dele. A princípio, no início de tudo, foi muito difícil para mim, não só para mim, mas para minha família, para minha mãe principalmente, né? Que eu acho que perder um filho ninguém consegue explicar a dor, né? No início, eu não vou mentir, né? A gente tenta seguir um caminho da verdade. Eu tinha muita revolta, muito ódio. Só que Deus, ele é perfeito. E tudo tem um tempo. Quando você tem um propósito de vida, Deus te livra de todas as coisas que poderiam atrapalhar esse processo. No início dos fatos lá, quando era tudo muito recente, realmente eu fiquei revoltado. Assim, pensou em matar? Sim, quem matou seu irmão? De forma sincera, né? Hoje, como crente religioso que eu sou, eu não posso mentir. Não. Esse desejo passou sim no meu coração, não só uma vez, inúmeras vezes. Mas eu acredito que quando Deus tem um propósito nas nossas vidas... Você não era crente nessa época? Não. E aí, o que evitou não, você... eu só corrigi sobre o crente. Crente todos nós somos, né? Crente até o demônio é crente, o inimigo é crente, todo mundo é crente. Eu acho que, independente de crente, religião, placa de igreja, é o cristão, é todos aqueles que servem o cristianismo. O católico, ele é cristão, porque ele serve a Cristo, entendeu? Então, existe umas Pois é, mas nessa época você não seguia Cristo ainda. Não, e aí, como é que você deu conta de ficar livre do ranço da vingança? Família, por eu ter uma filha que sempre esteve do meu lado, né? Na época eu tinha um relacionamento sólido, então tem mãe, tem irmãos, então eu tinha muito a perder caso eu tentasse uma vingança ou algum tipo de coisa, né? Eu teria algo a perder, talvez as pessoas não teriam. E aí, quando você sepultou o seu irmão, o primeiro dia depois e os dias que vieram depois deste primeiro dia, como é que foi? Os dias, na verdade, são muito difíceis, porque a princípio, no início de um luto, seja ele qual for, tem um monte de pessoas ao redor, tem amigos, tem colegas, estão sempre ali no lado, mas vai passando ali o 7º, 8º, 10º dia, todo mundo volta para suas vidas e você fica com o seu luto. Então eu creio que a parte mais difícil de um luto, principalmente com uma morte trágica, é ao passar do tempo, 1 mês depois, 2 meses depois, porque aquilo lá vai martirizando e você vai vendo as sequelas que aquela perca causou. Meu irmão deixou 3 filhos, certo? Um bem pequeno, bebê praticamente, né? Aí você vê sua mãe chorar, sofrer a perca de um filho. Então, eu creio que se você não tiver sabedoria e Deus, de alguma forma, você comete aí atrocidades, comete bobeira, loucuras, né? Infelizmente, né, Carlos, assim, o que você passou é uma dor muito profunda, sim, mas ela está por aí, com muita gente. Inclusive, assim, pessoas estão perdendo os entes queridos, ou para as drogas, ou para os assassinos que matam em função das drogas. O que você tem a falar para aqueles que estão enfrentando o problema com o viciado dentro de casa? A princípio, eu entendo que a gente tem que prestar atenção no que um terceiro vem a falar, né? Porque as pessoas, elas fecham os olhos, principalmente os pais. Houve um comentário, aonde há um comentário, há ali algo ali. Então investigue, né? Naturalmente, seja próximo dos seus filhos, seja amigo dos seus filhos e veja as mudanças que as crianças, os seus adolescentes, ali, seus filhos têm no decorrer da vida, porque vai deixar resquício, vestígios de que ele está consumindo algum tipo de droga, está com algum problema. Porque quando chegar na parte dolorosa, onde a pessoa já está dependente,
não é só a pessoa que é o dependente que sofre, toda a família sofre, é uma carga pesada. A mãe não dorme, e, por exemplo, minha mãe, em diversas situações, às vezes eu estava na minha casa, ela me ligava de madrugada, meu filho, estou com mau pressentimento, vai atrás do seu irmão. Então toda a família fica doente. Chega um tempo que os níveis vão aumentando, ele começa, como você tem uma educação de berço, que seu pai te ensinou a trabalhar, a produzir, e ele já não tem mais a coragem para que ele vai começar a roubar dentro de casa. Porque, querendo ou não, fica ali um pouco marcado do caráter que ele recebeu ali quanto criança, quanto adolescente, que não roubar, não matar. Então, enquanto ele consegue ele lidar com essas situações, aí ele vai começar a fazer pequenos furtos dentro de casa, né? Vai começar a roubar a própria família, roubar uma calça, roubar um sapato. Igual meu irmão já chegou a roubar tipo um secador de cabelo da minha mãe, da minha irmã, entendeu? Para poder vender, para poder fazer o consumo da droga. Então, as pessoas têm que assentar esses detalhes. E os detalhes, eles aparecem com muita frequência, que às vezes a gente fecha os olhos e não presta atenção no que está acontecendo. Você começou a falar desse assunto porque você disse que esta é uma das suas bandeiras na vida pública. O que você traz assim? Qual é a proposta para que o setor público enfrente esse problema junto com as famílias? Assim, na verdade, há-se muitas conversas sobre propostas, sobre criar projetos. Você vê pessoas falando, principalmente pré-candidatos, que é só criar. Eu creio que, a princípio, a Constituição brasileira não dá três princípios básicos para a gente sobreviver. Certo? Que seria educação, saúde e segurança. Esses 3 princípios, ele é constitucional. E a partir do momento que eu creio que a gente tem uma educação de qualidade e tenhamos uma saúde boa para nos atender e uma segurança com excelência, esse fator do uso da droga ele vai se tornar mais difícil para que uma pessoa venha se envolver com isso. Então eu creio que a gente tem que tratar lá na raiz do problema. A raiz do problema seria uma boa educação, tanto para os pais, né, eles podendo ter acesso a essas informações. Eu acho que o governo poderia estar tendo esse tipo de ensino, instrução para os pais, e na própria escola, no ano de alfabetização, sempre trabalhar essas causas, não só matéria português, matemática, e algumas matérias que ensinem a pessoa a crescer como... Que esclareça, né? Fala o que é, né? Exatamente. Vacine a criança contra a ação do traficante, exatamente, né? Inclusive, depois que a pessoa chega, eu conheço muitos trabalhos de casas de recuperações. Só que é o seguinte, existe uma falha. Só chega na casa de recuperação quem já está quase recuperado. Exatamente, né? Só que é o seguinte, eu vou lá, interno, depende muito dele, fazer a transformação da vida dele e ele se recolocar na sociedade. Mas tem outro porém. Às vezes a pessoa vai ali, só se recuperou, mas ela vai sair dali uma hora. E aí, ela vai ser integrada num ambiente de trabalho, vai voltar a ter uma vida normal. Aí ela acaba não tendo nada para fazer, tendo uma mente super vazia, aí às vezes é onde o perigo mora, dela recair novamente. Então existem vários fatores. Eu acho que proposta de trabalho não seria assim, uma proposta específica, uma receita que daria certo, porque eu acho que não tem receita para isso, mas eu acho que se a gente trabalhar a raiz, a base de tudo, principalmente na educação, eu acho que diminuiria bastante, inibia bastante. Quando você fala sobre educação ela está ligada a uma série de coisas, né? Por exemplo, é muito difícil uma criança aprender com a barriga vazia. Com certeza. É muito difícil uma criança aprender com algum problema psíquico emocional. Com certeza. É muito difícil uma criança aprender com algum tipo de alguma barreira entre ela e a escola. Levanta às 5 horas da manhã para entrar na escola às 7. Quando começa a aula, ela está em estágio de sono, que ela é criança. Então, todas essas coisas estão interligadas. Para a educação ter a efetividade que você propõe e sonha com ela, é preciso resolver também a questão da fome, da saúde, tudo integrado, né? Sim, com certeza. Eu acho que uma coisa liga a outra, né? Na verdade, a vida ela é uma linha, né? Que ela vai até certo ponto, ela tem um nozinho. Aí vai até certo ponto, tem um nozinho. Então, eu creio que a gente dá condição de trabalho, condições da pessoa ter um emprego melhor, condições de ter, por exemplo, as mães precisam trabalhar, né? Já vamos mudar o foco um pouquinho. Sim. As mães precisam trabalhar, né? E elas precisam de algum local para deixar os bebês, certo? Que no caso entraria os CMEIs.
certo? E, inclusive a gente está com um déficit danado aqui. Exatamente, mas assim, às vezes a gente... O professor Alcides que vai construir, a proposta dele é construir 40 CMEs. Eu confio e acredito no trabalho do professor e é por isso que estou... pode falar. É por isso que estou aí trabalhando incansável dioturnamente para a candidatura do professor. Você é do Novo, é um pré-candidato a vereador pelo Novo. Isso. O Novo está com o professor Alcides. Exato. Você conheceu o professor Alcides através do partido? Você conheceu o professor Alcides através do trabalho dele? Você conheceu o professor Alcides apresentado por alguém? Como foi? Eu conheço o trabalho, eu sempre acompanho, eu gosto muito de política, apesar, eu posso não estar andando nas campanhas com os políticos atuais que têm mandatos e tudo mais, mas eu sempre procuro acompanhar todos, certo? Eu sou pré-candidato pelo Novo, mas eu também faço parte do diretório municipal do Novo, entendeu? Então a gente está enganjado nesse projeto. Então, desde que a gente foi para o Novo, que tinha a opção de um lado A e um lado B, eu sempre, quando eu vou andar com alguém, eu procuro ver a história da pessoa, não só do político, mas da pessoa. O professor, eu morei na Vila Brasília aqui em 1994, na época do Cecília Meirelles aqui, ó. O professor ainda trabalhava lá. Ele tinha um sonho de criar a estrutura que ele criou hoje. Então, eu vi ele falando no bazar, quando eu vendia picolé, lá no bazar do professor Alcides, com 9 anos de idade, ele comprava. Você foi picolezeiro? Eu fui picolezeiro, fui vigiador de carro, fui mototáxi. Eu creio que até eu chegar aqui hoje ainda não conquistei nada, mas eu fiz muita coisa. Atualmente você trabalha com a proteção veicular. Trabalho com a proteção veicular, trabalho com rastreamento veicular e trabalho com um plano programado de cirurgias plásticas. Na verdade, a gente realiza o sonho das pessoas que querem subir a autoestima aí. Então, trabalha muito, hein, rapaz? Nessas empresas eu sou o CEO da Smoke Rastreamento, né, que é fumaça. E eu sou diretor-presidente da Conceito Gold e sou diretor-presidente da Estética Gold também. E como é que foi para chegar assim onde você chegou, saindo assim da venda do picolé, e nada contra aquele que vende picolé, um sujeito decente que merece todo o nosso respeito, carinho, admiração, uma profissão hiperdecente. Mas como é que foi sair dessa profissão extremamente humilde, né, até chegar onde você está, Carlos? Eu ainda não me considero que eu estou no início de um processo que eu vou chegar muito maior, né? Mas eu honro todos os lugares, todos os trabalhos que eu passei. E para chegar até aqui com saúde, com 40 anos, com netos, com filhos, passando sobre as dificuldades do dia a dia da vida, eu falo que foi Deus, sempre Deus. Deus é o caminho. É bom o tempo todo, né? Às vezes a gente somos ingratos. Porque, tipo assim, por que não outra pessoa? Por que eu? Por que não outra pessoa? Por que não outra pessoa tá aqui como pré-candidato novo e tá nesse podcast agora? Por que eu? Você entendeu? Então, às vezes a gente tem que fazer essa pergunta. Você, a todo instante, Deus te coloca em lugares onde você jamais imaginou estar. Pois é, você foi pai menino, né? Um menino de 16 anos que foi pai de uma menina. Devia ser até engraçado, uma criança com outra criança no braço, né? Essa é minha filha. Foi pai, criança, enfrentou uma série de dificuldades. Um tema que está muito debatido no Brasil atualmente é o controle da natalidade e do crescimento das famílias sem estrutura através da legalização do aborto. Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu sou estritamente, eu não gosto nem de falar sobre o assunto, porque acaba que a gente segue uma linha radical. Eu sou totalmente contra o radicalismo entre direita e esquerda, essas coisas e tudo mais. Isso não me interfere, não me convém. Mas contra o aborto eu sou total contrário, porque eu acho que é uma vida que foi gerada. A partir do momento que teve um feto ali, já um embrião já tem uma vida. Então, se você abortar, você está cometendo um homicídio de uma pessoa que, detalhe, ela é extremamente inofensiva, extremamente assim, incapacitada de se defender. Então, eu considero o aborto um crime, assim, que poderia ser inafiançável no Brasil. Então, eu sou extremamente contra, porque existem métodos e anticoncepcionais, vacina, uma série de coisas para você prevenção, camisinha, uma série de coisas para você evitar uma gravidez. Se você chegou ao ponto de ter uma gravidez, tanto mãe quanto pai, né, as duas pessoas fizeram o ato, né? Então eu creio que vocês têm também a responsabilidade de criar. A criança não pediu para você assim, passou por essa questão, enfrentou esse problema. Eu nem chamo de problema, mas vamos chamar assim, que a gente está debatendo como não tinha problema. Estrutura no momento mas eu tinha um pai, tinha uma família, né, que... Você pode falar da dificuldade, é uma dificuldade daquelas assim que dá desespero, depois que vê a criança dá uma certa ternura, como é que é? Olha, você viu sua filha e falou, agora eu tenho que tratar dessa aqui também. Como é que foi? Eu costumo dizer que
que eu vou sempre usar Deus na minha vida, nas minhas coisas. Se Deus colocou uma criança na sua vida para você cuidar dela, é sinal que você é capaz de fazer isso. E onde come um, como dois, como três, sabe? Eu sei que não é fácil. A vida não é um morango, não é um conto de fadas, mas mas se fosse fácil, que graça teria. Né? E também já entra outra proposta. Você trabalha tanto, você luta tanto, e morreu, acabou. Deve ter algo diferente, especial, esperando por nós, né? Você tem uma formação universitária? Não, rapaz, eu não tenho. Eu sou formado pela Faculdade da Vida. E adquiriu essa capacidade de argumentação, essa riqueza de vocabulário como? Com a vida. Hoje a informação ela é tanta para nós, o conhecimento ele é tanto, que acaba que se você não tiver ali dar uma estagnada, você fica doido, porque tá tudo aí exposto, é rede social, é YouTube, é curso online. Então, na verdade, hoje a pessoa só não aprende, ela só não muda o contexto da vida dela se ela não quiser. Então, sim, eu busquei algum tipo de conhecimento, sim, né? E ao longo da vida eu fui buscando sempre me aprimorar, porque o meu lema é todos os dias eu acordar para me tornar melhor 1%. Pois é, pode tomar água aí, não tem problema não. Essa água é para você mesmo. Você mesmo tomar. Eu vou beber por conta de... E o tanto que a caneca é bonitinha, não sei se você viu, ó. Sim. Personalizado, ó. Top, é top. É porque eu só bebo se eu vejo a água. Eu não sinto sede. Então eu tenho dificuldade de beber. Eu tenho que estar vendo a água para me beber. Pois é, pode beber, fica à vontade aí. Enquanto isso, eu elaboro a próxima pergunta para você. Você falou sobre a sua mãe, a dificuldade que ela enfrentou, né? Com o trágico falecimento, a trágica morte do seu irmão. E falou um pouco do seu pai. Então, meu pai é meu ídolo, é meu herói, né? A princípio, então eu como que chama? Meu pai chama Miguel Barbosa da Silva. Meu pai é falecido. E a sua mãe? Iva de Castro. Iva de Castro. Sua mãe é viva? Minha mãe é viva. O seu pai é falecido? Meu pai é falecido. Quais são as lembranças que você tem do seu Miguel? As lembranças que eu tenho do meu pai é uma frase, um dia que eu nunca esqueço na minha vida. Vou levar pro resto da minha vida. Meu pai, ele trabalhava com estrutura metálica. Então ele ganhava, no contexto geral do bairro onde você mora, ele ganhava bem. Certo? De acordo com o padrão de vida ali da nossa região. E eu perguntei pra ele por que ele não compraria um carro pra ele. Eu falei, pai, se eu sair no primeiro ônibus, por que eu não compro um carro pra você? Ele falou que se ele adquirisse um carro, era como se ele tivesse adquirido uma família a mais. Ele é pai de 5 filhos, certo? 6 porque antes do casamento com a minha mãe ele tem uma irmã. Eu tenho uma irmã que é por parte de pai. Mas enfim, ele falou que não compraria o carro porque poderia faltar carne na nossa mesa, faltar comida, entendeu? Então o prazer do meu pai era nos tratar bem, dentro das possibilidades dele, dentro das condições dele. Então esse é o maior legado que eu levo do meu pai. Ele morreu, você tinha quantos anos? Meu pai morreu, eu tinha 19, acho que eu ia fazer 20 anos, cara. Meu pai morreu em 2004. Ele morreu dia 1º de outubro de 2004, o dia mais terrível da minha vida. Ele fez 45 anos, dia 29 de setembro, que é o aniversário dele, e faleceu dia 1º de outubro. Ele teve um problema cardíaco, fez uma cirurgia e deu rejeição. Aí deu parada simultânea dos órgãos. E aí, a partir desse momento, ficou você, a mãe e os irmãos. Isso, e eu sou mais velho, então eu tive... Já tinha a filha, né? Sim, já tinha também, minha filha, né? Sua mãe aceitou sua filha, ajudou você a criar sua filha, mandou você, pega essa menina e vaza daqui. Você foi arrumar essa menina, como é que foi? Inclusive, minha filha já morou dentro da minha casa comigo e com minha mãe. Mas no início, eu demorei 5 meses, a menina estava grávida uns 5 meses para me contar pra minha mãe, porque eu tinha medo da minha mãe. Eu não tinha medo do meu pai, mas da minha mãe. E aí, o que ela falou? Aí ela teve que aceitar. Lógico, ela deu o chilique deu dela. A bronca, né? Minha mãe é estressada, mas ela é um amor de pessoa. Minha rainha. Aí ela, tipo assim, mas depois que nasce é outra história. Para que ver a carinha, né? É outra história. Então, eu acho que o convívio faz as pessoas a matar muitas coisas, tipo... Qualquer coisa, o sentimento ruim, só vem sentimentos bons. E a sua mãe apoia seu projeto, Carlos? Apoia. A mãe apoia, sim. Eu tenho certeza que tem uma coisa que ela não gosta. O que você acha? O seu apelido, Carlos Fumaça. Até ela acostumou. Acostumou? Acostumou. É Carlos o que o seu nome? Meu nome é Carlos Antônio Barbosa da Silva. A mãe põe o nome no filho de Carlos Antônio, vem os amigos e põe Carlos Fumaça. Mas eu pus Carlos Fumaça. Carlos Antônio é muito bonito. Carlos Fumaça, obrigado. Carlos Antônio veio pra... Carlos Fumaça veio
É só há 4 anos atrás que eu juntei um ao outro, porque na verdade é só fumaça. Era só fumaça? Ou fufu. Não. Fufu não, fufu. O fufu é meio estranho, mas... E você nunca se importou com o apelido? Na verdade, esse apelido, o dia que começaram a me chamar foi o dia que eu apelei, porque apelido só pega se apelar. Se você aceitar, não pega. Se você não importar... Né, nós tava jogando um golzinho lá no aeroporto sul. E a terra lá era muito batida, né? Eu mais moreninho assim, né? E a terra lá era meio branca e ficou tipo cinza. Eu fiz uma jogada de efeito lá, os caras falaram assim, nossa, parece uma fumaça. E o outro falou, só se for fumaça de pneu. Nossa, aí eu apelei. Mas aí foi muito pejorativo também, Não, né? mas aquela época, hoje tá muito mimizenta. Aquela época era normal. E hoje ainda considero normal. Hoje, eu acho que... já estamos mudando aqui já o assunto, né? Porque várias pautas. Não tem nenhum problema. Né? E eu acho que hoje não se pode falar muita coisa sobre o nosso próximo, sobre cor de pele, sobre religiosidade, sobre o peso do cara. Tem hora que eu enjoo, né, rapaz? Não. Umas coisas... Tem coisas certas, Sim. mas tem coisas do politicamente correto que é um porre, né? Pra gente enfrentar, Exatamente. Né? Eu acho que, assim, por exemplo, o racismo. Eu particularmente, de verdade, se eu tive racismo na minha vida, foi algo muito, muito assim... que eu não visse, apesar de eu ter um coração puro, eu não vejo maldade nas pessoas, mas nunca me atrapalhou em nada. Inclusive, eu pego as grandes celebridades, as pessoas que foram grandes feitos, como exemplo, que a cor da pele não influi em nada. O rei do futebol é negro, o Pelé é negro, você entendeu? Por exemplo, o melhor cara de toda a história do basquete é negro. Você entendeu? O Michael Jordan, o Obama foi presidente do país mais rico do mundo. Você entendeu? Então, pra mim, eu ser negro, ou branco, ou amarelo, ou indígena, não faz a mínima diferença. O importante é a decência. Exatamente. Né? Eu acho que tem algo muito que as pessoas deviam se preocupar mais, que é o caráter. Uhum. Que ele independe de cor, de raça, de condição social, de tudo, que as pessoas estão se perdendo. Como você vê a Aparecida do futuro? O que você vislumbra para essa cidade? Aparecida, eu costumo dizer que Aparecida é a galinha dos ovos de ouro. Ela está bem centralizada, ela cresce exponencial. Aparecida hoje, você pode anotar, no próximo censo vai ser a segunda economia maior do estado de Goiás, só vai perder para Goiânia, porque no censo de 2022 nós já estávamos colados em Anápolis, né? Então eu creio que hoje a gente já está na segunda maior economia. Eu acho que a Aparecida ela tem um exponencial muito gigante em contexto de área, né? Em contexto de culturas. Aparecida tem goiano, aparecidense, paraense, maranhense, então é um mix de pessoas que... Muitos nordestinos, né? Exato. E eles trazem essa riqueza da cultura deles, Exatamente. Né? Então é um mix de pessoas, é um mix de cultura onde se torna bonito. Tá dentro do município que há diversidades. Só que precisa para um município nesse potencial, com essa expansão gigantesca, com inclusive oportunidades incríveis de emprego com os polos industriais, precisa de gestão. Se nós tivermos uma gestão, assim, creio que de acordo como deve ser realmente a política aplicada, a arrecadação versus... eu costumo dizer que a arrecadação dos impostos é simplesmente uma gestão para pegar esses impostos e redistribuir para a população. Né? Em quê? Em educação, em saúde, uma praça de qualidade. Não só dar uns ferros para uma graminha batida lá, isso já chega. Nós estamos num nível diferente, nós precisamos de algo maior, algo que realmente para encher os olhos, não só por números, porque a Aparecida hoje, se eu não me engano, ela está entre os 40 municípios do Brasil que mais crescem no Brasil, né? Então, maior do que 7 capitais. Exato. Vamos fazer isso realmente, de fato, e nos transformar no município modelo, na cidade modelo, onde as pessoas vão se orgulhar em morar em Aparecida, vão se orgulhar de ter a saúde de qualidade em Aparecida, uma segurança de qualidade, aonde seja exemplo para as pessoas chegarem ali e falar, não, eu moro em Aparecida de Goiânia. Eu falo, desde que tenha buracos na minha rua, falte lâmpadas, eu falo, eu sou cidadão aparecidense, eu moro em Aparecida, eu amo Aparecida. O seu lado lá já tem alguns representantes na vida pública, sobretudo no legislativo. E, consequentemente, é um lado onde a eleição sempre foi muito disputada. São muitas lideranças. Daí eu falo, o seu lado lá, Garavelo... Tropical, Pôr do Sol, Serra das Brisas, Norte e Sul,
Caraíbas, Residencial Araguaia, Aeroporto Sul, Bandeirantes, Alto Paraíso, até o Mar Germano engloba minha região. E como é que é para pedir voto lá? Tanta gente pedindo. Rapaz, é uma guerra. Lá na porta do colégio, principalmente no Colégio Caraíbas, onde eu estudei desde a inauguração do Caraíbas lá. Lá o povo vai até pro soco, irmão. Aí, nesse caso, você abre mão. Não, eu corro nessa hora, né? Eu corro. mas, assim, essa é uma parte mais humorística, mas lá realmente é muito disputado. Lá cada voto é muito valoroso, né? Então, as pessoas lá, elas gostam de política e as pessoas gostam de liderar e as pessoas gostam de buscar, gostam de fazer realmente o negócio acontecer. Uhum. Tomara que o projeto dê certo, né? Eu confio muito, acredito e tudo acho que é no tempo de Deus, né? Se for para ser agora, vai ser. Se não, a gente aguarda, a gente vai ganhando experiência. Hoje eu me considero mais capacitado do que há 4 anos atrás. Uhum. Isso é o que é o mais importante. E você já falou para Deus, é no seu tempo, mas dá uma forcinha no meu também ou não? Sim, igual eu falei para você. Deus já me dá tanta coisa que eu me sinto até envergonhado de pedi-lo mais. Eu peço. Eu peço sabedoria, porque se eu tiver a sabedoria e eu matar meu ego e minha soberba, eu tô um passo à frente das pessoas. Porque eu vejo candidato aí bater no peito. Eu tenho não sei quantos mil votos. Eu só tenho o meu e o da minha filha e da minha mãe, que são pessoas que eu sei que elas me amam mais que tudo. E o resto aí é consequência. Tem que conquistar, né? Até os meus irmãos, eu posso decepcionar eles hoje, amanhã, falar algo que não agrada eles podem não botar em mim. Mas tomara que não aconteça isso. Você entendeu? Mas nós vamos pra luta. E hoje a gente vem para disputar mesmo, para bater o pleito eleitoral. O nosso intuito é ser candidato. Ser não só candidato, mas ser candidato eleito no pleito de 2024. Esse é o nosso projeto. Mas primeiro a gente precisa passar por uma convenção, né? Hoje a gente está em pré-campanha e tudo mais. Então, são processos que a gente precisa respeitar, mas estamos firmes, estamos trabalhando bastante. E aí, afinado com o professor, e nós vamos... Hoje eu peço mais voto pro professor do que para mim, porque eu acredito no trabalho dele. Pois é, esse foi o podcast Fala Aparecida. Nós apresentamos para você hoje um pouco das ideias do Carlos Fumaça, pré-candidato a vereador pelo Novo. Você pode acessar o nosso podcast, conhecer outras lideranças aparecidenses aqui no Fala Aparecida, conhecendo a voz da cidade.